gente, tudo bem? Meu nome é Juliana Luiza, eu sou advogada. Mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho de como funciona na prática mesmo uma ação no Juizado Especial Cível. Eu vou falar um pouco pra vocês de uma ação que eu ingressei e que eu já fiz a audiência. Ainda não teve a sentença, mas eu vou falar dela porque tá bem fresco na minha memória, aconteceu a audiência hoje. Então tá fácil para eu explicar para vocês um pouquinho de como funcionou. É uma ação onde eu fui procurada pela minha cliente porque um banco abriu uma conta corrente no nome dela sem que ela tenha autorizado a abertura da conta, sem que ela tenha assinado algum documento ou enviado documentação para a abertura dessa conta. Essa conta ela foi aberta em 2017, porém ela só ficou sabendo da existência porque ela recebeu alguns e-mails dizendo que estava tendo uma movimentação nesse banco e ela nunca abriu conta lá, então ela entrou em contato com eles e descobriu que era uma conta aberta em 2017, como eu falei, e que realmente estava tendo ali algumas movimentações. Uma conta de um banco que as contas lá são abertas por aplicativo, então é um banco digital. Ela pediu para eles efetuarem o encerramento da conta, mas eles falaram que teria que ser feito por ela mesma e que tinha valor em conta e que ela deveria pegar esse valor para ela. Ela não quis fazer porque ela teria que enviar os documentos dela para fazer o encerramento, e aquele valor não pertencia a ela, então ela não queria, pegar aquele valor. Ela pensou assim que poderia dar algum problema para ela depois, se alguém aplicou fraude com essa conta, e aí constatar ali que ela mandou esse dinheiro para a conta dela, poderia ser pior para ela, então ela agiu certo, Ela resolveu não pegar nada ali daquela conta porque ela sabe que não era dela. Então, a gente ingressou com a ação para que o banco efetuasse o encerramento da conta, parasse com as movimentações nessa conta, também, e que fosse condenado à indenização por danos morais por conta dessa abertura no nome da minha cliente. Então, nós ingressamos com a ação no Juizado Especial. Então, primeira coisa, por que eu ingressei com essa ação no Juizado Especial? Eu poderia ingressar com ela na Justiça Comum, seria bom para mim como advogada, porque se a gente ganhar a ação, como eu acredito que vai ganhar, a gente teria ali os honorários de sucumbência. No Juizado Especial não tem sucumbência. Então, por que eu ingressei no Juizado Especial? Porque eu sempre analiso a capacidade da minha cliente de conseguir ou não a justiça gratuita. Nesse caso, eu acredito que essa cliente ela não teria os benefícios da justiça gratuita. Então, se eu ingressasse na Justiça Comum, ela teria que pagar provavelmente as custas para ingressar com a ação, e não seria interessante para ela nesse momento. Então, eu ingressei no Juizado Especial. No Juizado Especial, a gente não tem que fazer, pelo menos assim que a gente ingressa com a ação, A gente não precisa fazer a comprovação da justiça gratuita, só se tiver algum recurso aí precisa, mas nesse caso aqui inicialmente não precisava, então eu preferi ingressar no Juizado Especial. Então nós fizemos a petição inicial, juntei ali todas as provas que tinham, que no caso eram poucas provas, ela só tinha os e-mails enviados, e os documentos depois da reclamação que ela fez no PROCON e etc. Então a gente juntou a petição inicial, esses documentos, como ela é uma relação de consumo, a gente pede a inversão do ônus da prova para que o banco prove que o que a gente está falando não é verdade, Então ingressamos com a ação aqui no dia 9 de dezembro de 2021. Depois disso tinha uma tutela, para que o banco fizesse o encerramento da conta. No mesmo dia 9/12 de 2021, o juiz já analisou a tutela, ele indeferiu a questão do encerramento da conta, mas ele deferiu na questão de que o banco não efetuasse nenhum tipo de movimentação na conta. Então foi bom pra gente, porque se for um fraudador ou quiser aplicar golpe, alguma coisa, a conta já vai estar paralisada, não vai dar pra fazer a movimentação. E nesse mesmo momento, no dia 9/12, o juiz, ele decidiu por bem marcar uma audiência de conciliação. No primeiro momento eu falei, nossa, mas por que essa audiência, Porque minha cliente já tentou de todas as formas resolver de forma amigável com o banco e não conseguiu, e o juiz vai marcar a conciliação. Mas é de praxe no Juizado Especial. Se o juiz entender que cabe ali, uma conciliação que pode resolver o processo já na conciliação, ele vai marcar, porque o Juizado Especial ele visa a celeridade processual, então ele visa ali os procedimentos mais rápidos, no processo. Então foi marcado a audiência de conciliação para hoje, dia 6/4. Desde então a gente está esperando aí a audiência. E nessa ocasião também, o juiz ele falou para o réu apresentar a contestação até a data da audiência. Então, o réu tinha até hoje para apresentar a contestação.
Ele já apresentou a contestação também, a audiência era 1h30. E aí, do dia 9 pra cá, as únicas movimentações que tiveram foi o ofício que foi expedido no dia 10/12, que fosse enviado pro banco esse ofício, né, pra que ele atendesse a tutela. Aí depois disso teve as confirmações de que o banco recebeu essa tutela, teve a confirmação do banco dizendo que ele atendeu a tutela, e aí teve também aqui algumas manifestações do banco pra regularizar a procuração, incluir ali o advogado que iria atuar pelo banco. E aí hoje eles apresentaram a contestação deles, 22 páginas de contestação, basicamente alegando que a conta foi aberta de forma correta, que foi a própria cliente que abriu, não apresentou nenhum tipo de comprovação disso, eles não apresentaram documento de abertura de conta, não apresentaram aquela foto selfie que tem que ter em contas abertas de forma digital. Então eles apenas fizeram essas 22 páginas aqui para falar apenas que a conta foi aberta de forma correta. Tivemos a audiência. Na audiência, foi uma audiência com 2 conciliadoras e o advogado do banco, com o preposto do banco, eu e a minha cliente. A audiência ela foi de forma virtual. Eu filmei a audiência, eu vou postar pra vocês, só que eu não posso colocar o som. Então o único som que vocês vão ouvir vai ser a minha voz. E aí vocês vão ver aí só pra ver, mais ou menos. Eu vou colocar porque por curiosidade, mas eu não posso, não poderia ter filmado a tela do que estava acontecendo na audiência, tá? Inclusive na audiência eles falam, ó, essa audiência ela não pode ser filmada, é sigilosa, etc. Então eu não vou poder mostrar isso pra vocês. Mas aí eu vou filmar, vou deixar em velocidade rápida pra vocês verem aí o que aconteceu. E aí na audiência, primeiramente eles perguntaram os dados da minha cliente, ela passou. Perguntaram os meus dados, eu passei. Perguntaram os dados do advogado do banco e do preposto. E nessa parte teve um atrasinho aí que fez a audiência ficar um pouquinho mais lenta, porque eles perguntaram para o advogado do banco se tinha juntado carta de preposição. O advogado falou que tinha, porém ele não sabia em que página que estava. A conciliadora perguntou em que página que estava, ele não soube informar. Então a conciliadora teve que procurar ali para ver se estava tudo certinho a representação. Aí quando ela achou, aí ela deu prosseguimento. E aí perguntou se teria proposta de acordo. Perguntou para o advogado do banco, ele falou que não. E aí eu até achei engraçado que ela perguntou pra mim se eu tinha alguma proposta. Na verdade, pra mim, ela não deveria perguntar se eu tinha uma proposta, se eu tinha alguma pretensão. Porém, como o banco já tinha falado que não tinha proposta, pelo menos as audiências que eu já participei, dificilmente eles perguntam pra outra parte se ela tem alguma pretensão. O banco já falou que não tinha, então não tinha por que ela me perguntar se eu tinha alguma pretensão. Mas ela me perguntou, aí eu falei qual valor a gente aceitaria receber pra encerrar o processo. Mesmo assim, o banco não aceitou. Então, a conciliadora, ela fez a ata da audiência, mostrou pra gente, pra ver se a gente estava de acordo com aquilo, perguntou se a gente necessitava de apresentar mais provas, tanto eu quanto o banco nós falamos que não. Aí ela fez a ata, apresentou pra gente dar uma lida pra ver se concordava com tudo, e me deu um prazo de 24 horas pra fazer a réplica. Eu achei o prazo muito baixo, porém não é uma réplica complicada de fazer, eu aceitei, eu poderia nesse momento me manifestar pedindo um prazo maior, mas eu decidi não fazer isso, aceitei as 24 horas, nós lemos ali a ata que eles jogaram no chat acho que foi pelo Zoom que foi feito, jogaram ali no chat, a gente deu uma lida, aí nós escrevemos que estávamos cientes, enviamos e aí finalizou a audiência por aí. Aí começou a correr o meu prazo de 24 horas já da data da audiência pra fazer a réplica. Aí eu já fiz a réplica, já até protocolei. Minha réplica teve 9 páginas. E aí eu me manifestei no sentido de que o banco, ele simplesmente... Isso que eu já falei pra vocês. Eles apenas alegaram que tudo que a gente falou era mentira, né? Não era verdade. Mas eles não juntaram nenhum tipo de documentação que foi apresentada para abertura da conta. E ao final da réplica eu pedi para que a ação seja julgada totalmente procedente, nos mesmos termos da inicial. E é isso. Agora, o processo vai pro juiz para sentença, provavelmente. É claro que ele vai analisar o que foi falado na contestação e o que foi falado na réplica. E se ele achar que alguém deve apresentar algum tipo de prova, ele pode pedir. Pode ser que aqui nesse caso ele peça para que o banco apresente os documentos de abertura de conta. Se eu fosse juiz nesse caso, eu pediria. Eu acredito que ele vai pedir. Então pode ser que ele peça esses documentos e o banco ainda tenha que apresentar. Se ele entender que tudo que foi apresentado no processo, contestação, réplica, audiência, etc., já foi o suficiente para ele se convencer, aí ele já vai dar a sentença dele. Então nos próximos dias aí ele já vai apresentar a sentença. É claro que da sentença cabe o recurso inominado, tanto da minha parte quanto da parte do banco, para quem entender que a sentença não foi legal, né? E é isso, gente. No juizado especial, ele tende a ser mais rápido, né, do que na justiça comum.
É por isso que já teve aí, eu ingressei com a ação, já marcou a audiência, já teve a contestação, já tive que apresentar réplica e provavelmente já foi para sentença. Voltando um pouquinho, se for caso eles entenderem, né, que seja caso de audiência de instrução, ou eles agendam para o mesmo dia da audiência de conciliação, a audiência de instrução, ou nesse caso aqui, se fosse caso, eles iriam marcar a audiência presencial, porque a conciliação foi virtual. E aí eles optaram por, caso fosse necessário, marcar de instrução de forma presencial. Só que aqui não é o caso, não tem porquê. A gente já falou que a gente não teria mais provas para apresentar. Se a gente tivesse provas, provavelmente seria uma testemunha, alguma coisa assim. Aí sim marcariam a instrução, mas não é o caso. E aí por isso que já foi para a parte de eu apresentar a réplica e provavelmente agora o juiz já vai dar a sentença dele. Então é isso, é o procedimento do juizado especial. Vou deixar agora a audiência para vocês verem como que foi. Uma parte, aí vou ver como que vai ficar isso, mas eu vou colocar, como eu já falei que eu iria pôr. E daqui a pouco eu volto pra me despedir. Juliana Luiza de Oliveira Ruda, OAB 433390. Boa tarde, tudo bem? Não tem necessidade. A nossa pretensão para encerrar o processo seria R$5.000. Mas não tem proposta, né? Tá ok, obrigada. Tá ótimo. Nós não. Muito obrigada a todos, boa tarde. Tchau, tchau. Gente, então essa foi a audiência. Esse foi o procedimento no juizado especial. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha tirado aí alguma dúvida que vocês tinham. Não deixa de curtir esse vídeo, não deixa de se inscrever aqui no meu canal para me ajudar. Me segue lá no Instagram também, onde eu posto várias dicas da advocacia autônoma. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!